O Como é no Canadá tem o oferecimento do portal de serviços, produtos e empresas Sotaque Brasileiro. Servindo os brasileiros no Canadá, no Sotaque Brasileiro todo mundo fala português. Advogados, manicures, dentistas, babás, arrumadeiras e além disso, você encontra também restaurantes com comidas brasileiras, quem faz salgadinhos e docinhos e muito mais. Visite o site sotaquebrasileiro.com. Olá, eu sou Christian Pedersen, editor da BrazilianWave.ca. Para essa edição do Como é no Canadá, iremos falar sobre ciclismo como meio de transporte. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que conversar com dois brasileiros que usaram muito suas bicicletas aqui no Canadá. Certo, Dolores? Um casal de brasileiros viveu no Canadá. Sabe que eu me lembrei que eu nunca andei de bicicleta no Canadá? E você, Dolores? Já andei e parei de andar quando eu tive um acidente, que eu fui parar em cima de um monte de grama, bati logo e não foi muito agradável a experiência. Bom que dessa entrevista é para você entender a comparação que a Ana Gabriela e o Bernardo fazem. Como é no Canadá, o podcast da Brazilian Wave com Dolores Gontijo e Christian Pedersen, direto de Toronto. Ana Gabriela Figueiredo e Bernardo Azevedo batem um papo conosco. Ela, que é médica cirurgiã geral e de trauma, e ele também é cirurgião de trauma. Os dois são cariocas e viveram no Canadá. Estão voltando, inclusive. Eu acho que vai ser bem interessante esse papo nosso e eu gostaria que vocês começassem por nos dizer a experiência do ciclista no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele tem uma orla extensa, com paisagens muito bonitas. E a maior parte dessa orla tem uma ciclovia. Mas a gente tem um problema grave de segurança aqui. É um problema de segurança e de infraestrutura, porque além da gente ter incidência elevada de roubos e furtos e assaltos, tem trechos da cidade que não tem ciclovia, não tem uma faixa adequada. Teve recentemente a queda de um trecho de uma ciclovia aqui por uma obra que ficou mal feita, mal planejada. Então, assim, aqui no Rio é muito complicado andar de bicicleta. E aqui no Canadá, como é que você se sentiu? Você morava onde aqui? Em Toronto, no centro. É uma diferença enorme em termos do respeito que o motorista tem para com o ciclista, né? Uhum. E o fato de muitas ruas terem aquela faixa reservada para o ciclista que quase que 100% dos motoristas respeitam. Então, assim, realmente você se sente seguro no sentido de saber que a incidência de assalto, furto é muito baixa. A gente fazia muita coisa de bicicleta aí. Aliás, tudo, né? Vocês ficaram aqui, então, esses 9 meses, vocês pegaram o inverno? A gente pegou o inverno no iniciozinho, mas a gente não estava andando de bicicleta nessa época. A gente até comprou uma das bicicletas na época do inverno, que foi super barato, mas assim, a gente tentou andar 1 ou 2 vezes, mas foi bem complicado. É muito frio e a neve atrapalhava muito a direção. Como é que é andar na neve? Desliza? Como é que é a sensação? Exatamente isso. Você não consegue, às vezes, pedalar e desliza um pouco. Depois, a partir do 3º mês, a gente comprou a 2ª bicicleta e então a gente começou a andar junto. Mas aí já era mais pro final do inverno, assim, mais pra março. Então, assim, já tava um pouco menos difícil, assim, principalmente porque teve um período que a gente ficou num apartamento que era uma região um pouco mais alta, então tinha, assim, uma ladeira para subir e para descer, e aí com o frio realmente, assim, é bem complicado você descer ladeira de bicicleta com o vento frio. É muito complicado. Outra questão que é um pouco perigosa na neve, que você me perguntou um pouco antes, é você se deparar com o que é chamado de black ice. Você não enxerga e que a bicicleta também pode derrapar e você não consegue ter mais controle. A questão de se paramentar. Aqui as pessoas andam com capacete. É exigido o capacete aqui? Não é obrigatório. É recomendado, mas não é obrigatório. Para maiores de 18 anos. Para maiores, né? Para menores tem que ter. Criança tem que usar. O site da polícia, ele tem uma página assim super clara, explicando com detalhes direitinho como fazer isso, o que você pode fazer, o que não pode, até quantos anos pode andar na calçada.
equipamento de proteção recomendado. Eles orientam bem claramente. Por exemplo, aqui você tem que registrar sua bicicleta? Você registra sua bicicleta, porque pra gente que é do Rio, né, as pessoas falarem de falta de segurança em Toronto parece até uma piada, mas eles realmente furtam muito a bicicleta, assim, entendeu? A maioria das vezes eles furtam as bicicletas que estão paradas em algum lugar. Eles vão lá e cortam as travas, as correntes para levar a bicicleta. Então a sua bicicleta tem um númerozinho, como se fosse o chassi do carro, tem um número de registro da bicicleta. E aí você, no próprio site da polícia, você coloca os seus dados de identificação e aquele número. E aí aquela bicicleta que, se porventura for furtada, a polícia, quando recuperar, porque eles recuperam a maioria delas, pode devolver para o dono. Uma coisa que acontece com as bicicletas que não são registradas é que elas são vendidas, né? Existe um leilão da polícia de objetos apreendidos que não podem ser retornados aos seus donos. A polícia tem um site que se chama Police Auctions e tem uma série de coisas à venda. Inclusive bicicletas. De todos os tipos. E são mais baratas? Bem mais baratas. Você encontra, claro, bicicletas de todos os tipos, né? Tem bicicletas mais simples, desde bicicletas de marca, Specialized, etc., bem equipadas. Mas a gente, por exemplo, uma das nossas bicicletas foi $30, né? $30. E em boas condições. Isso, em boas condições, e eles são super honestos no detalhamento da condição do item que eles estão vendendo. No próprio leilão tem lá escrito se a bicicleta está em boas condições, o que precisa ser reparado. E se você quiser ver o produto antes da compra, você também pode ir até a Police Auction, avaliar o produto antes da compra. É perto da Kill Street. Pedalar até lá é difícil. Vocês sentiam, assim, que podiam viver aqui andando de bicicleta para sempre? Eu diria que sim. Que é sem dificuldade. Precisaria um pouco de condicionamento físico, principalmente para ir para os lados do norte da cidade, porque parece que a cidade é um pouco íngreme. E a parte norte é mais alta que a parte sul, então assim, você precisa de um certo preparo, mas depois de 1-2 meses praticando, você consegue andar pela cidade inteira. E conforme você ganha experiência também, você começa a aprender os trajetos que são para a bicicleta, né? Porque às vezes nem sempre o caminho que é o mais próximo ou que é o do carro é o melhor para a bicicleta. Isso também é uma coisa que a gente também foi aprendendo, porque, por exemplo, a gente foi visitar um hospital na parte norte e a gente acabou passando numa via expressa de bicicleta, porque a gente acabou caindo ali e não sabia muito qual era a alternativa. Sim. Então, conforme você vai ganhando experiência, vai ficando bem mais fácil. Isso. Exatamente. O Google Maps até tem uma das formas de transporte, né, que você pode escolher é a bicicleta, e ele te mostra as ruas que tem ciclovia. Então, é uma ferramenta que a gente usava bastante, assim, quando precisava ir para algum lugar que nunca tinha ido antes. Já ajudava bastante, né? Vocês chegaram a fazer, por exemplo, passearem nas trilhas, tipo meio do mato mesmo? Nós fomos no High Park de bicicleta, foi bem interessante o passeio. Foi muito legal, umas regiões íngremezinhas, assim, mas... E a gente visitou bastante, assim, as ilhas você pode visitar, né? Algumas ficam fechadas para carro, mas você consegue entrar de bicicleta. Então você consegue atingir uns lugares mais ermos e tem uma vista muito bonita da cidade, assim. A gente fez uns passeios muito legais. Eu gostaria que vocês dessem uma dica. O que elas poderiam fazer? Bom, eu acho que definitivamente compre um capacete e compre um bom par de luvas, porque é frio mesmo quando não tá frio. E as minhas luvas, eu tinha luvas que não eram para isso, assim, e acabei com as minhas luvas, rasgaram elas, porque as luvas comuns não são preparadas para você ficar na posição que você fica de segurar o guidão, então você força muito as costuras e elas rasgam todas. Então procurar uma luva que seja adequada e um capacete para manter mesmo a segurança básica, né? Quem não tem bicicleta, eu recomendaria comprar uma mais baratinha para ver se adapta, e aí se gostar, investe mais. E a minha recomendação seria, sim, vai de bicicleta, deixa o TTC de lado, ou o carro na garagem, vale a pena andar de bicicleta. Principalmente no verão e outono, primavera, são estações que permitem esse tipo de atividade. Como é no Canadá?
Então esse foi o bate-papo da Ana e o Bernardo com a Dolores Gontijo sobre bicicleta no Canadá. Visite nosso site brazilianwave.ca/Wave Rádio para mais informações sobre esse episódio. Você também pode postar um comentário, uma pergunta que a gente procura responder. E também você pode aproveitar e seguir a Wave nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter. Estamos em todos os lugares. Todos os lugares, e é sempre um prazer responder suas perguntas, e queremos também a sua colaboração. Você pode nos sugerir algum tipo de episódio alguma coisa que você queira saber como é no Canadá. Eu sou o Christian, essa foi a Dolores, e até a próxima edição. Tchau. Tchau. Como é no Canadá. Produced by BRZ Group, Inc. This project has been made possible in part by the Government of Canada.